Professor, Aquele... no meio de toda essa confusão aí, dessa guerra, e o senhor coloca isso muito bem, nós temos a outra situação ainda, que é o ataque frontal a Alexandre de Moraes, com a Lei Magnitsky, e também a ameaça, a gente não sabe se nunca se é ameaça ou se é cascata do Trump, mas a ameaça de que vai se estender esse tipo de situação de retirada de vistos. Inclusive, hoje à tarde veio a informação pela CNN, a gente sempre tem que ter todas as reservas com a CNN, de que o Trump estaria ameaçando tirar os vistos dos jogadores da seleção brasileira de futebol, levando em consideração que a próxima Copa do Mundo é nos Estados Unidos. Então, ele retiraria isso para que o Brasil não pudesse participar da Copa e aí tentando, através do futebol, provocar algum tipo de recuo por parte do Brasil. Saindo dessa parte do tarifaço, por enquanto, já vamos voltar para ela. Como é que o senhor viu a questão da Lei Magnitsky para o Alexandre de Moraes e se isso chegou a lhe surpreender ou o senhor já esperava por isso? Não, já esperava. Eu tenho falado já há um certo tempo, logo desde o começo dessa crise, que eu nunca duvidei da influência política que essa família fascista brasileira tem na família fascista dos Estados Unidos. Eles têm relações. Ele foi presidente 4 anos, né? Ele declarou amor, declarou amor público, I love you, né? Amor público ao Trump. Ele se subordinou, ele abriu mão de interesses do Brasil em prol dos interesses dos Estados Unidos. Era a nossa vez de indicar um diretor do Banco Interamericano de Desenvolvimento, nós deixamos de indicar para apoiar um dos Estados Unidos. Nós mudamos nossa política sobre o álcool para beneficiar o álcool dos Estados Unidos, que é a base de milho. E tem várias provas aí de subordinação. O Trump ainda chega a dizer, não, ele é um negociador duro. Duro nada. Ele aceitou tudo que o Trump... Exatamente. No primeiro mandato, ele pedia, o Bolsonaro ajoelhava e na hora aceitava. Sim. Então, eles têm uma relação, né, uma relação simbiótica, ambos são sionistas cristãos. O Bolsonaro ensaiou de mudar a embaixada do Brasil para Jerusalém, porque o Trump mudou também. Então, eles são sionistas, né, sionistas cristãos, e então são contra os palestinos. Quer dizer, então não... Tem muita afinidade ideológica. O Eduardo Bolsonaro é o representante da CEPAC no Brasil, dessa internacional fascista. Então, eu nunca tive dúvida que eles tinham influência e que o pedido da ajuda da força dos Estados Unidos em defesa, né, do pai aqui no Brasil. Mas o que eu não imaginaria é que o Trump fosse tão idiota, porque a gente usa o termo burro, mas o termo mais preciso é idiota, né? Há uma teoria, uma teorização sobre o que é o idiota, né? Porque burro é um conceito que diz respeito ao seu quociente de inteligência diferente, né? É até uma ofensa chamar algumas pessoas que têm essa deficiência cognitiva, não é? Mas o idiota, você tem uma ideia do conceito, né? O ladrão, Viaro, ele te rouba, ele causa um prejuízo a você e leva uma vantagem. O idiota, ele causa um prejuízo a você e causa um prejuízo a si próprio. Não leva nenhuma vantagem. Não é? O ladrão leva a vantagem. Não é? Então, o conceito de idiotice é completamente diferente de burrice. A gente chama, às vezes, de burro, mas o conceito mais preciso é idiota. Né? Esse Bolsonaro, ele não é burro, ele é um idiota. Né? Então, essa família, eles são idiotas. Né? Agora, eles têm lá os seus interesses e eles têm influência. E o Trump saiu em defesa. Agora, não se engane, não se iludam que estas taxas é para libertar o Bolsonaro. Agora, a idiotice é que
o Trump argumente que acha que isto poderia alterar o resultado de um processo jurídico em andamento. Isto não é burrice, isto é uma pura idiotice. Por quê? Só um idiota para imaginar que uma ação internacional de potência estrangeira poderia interferir na alta corte de um país em um processo que está transitando, quase que já transitado em julgado. E agora, em agosto, vão ter as alegações finais, e em setembro será o julgamento. Ele será preso em outubro. Uhum. Não há como nada que possa alterar o curso das coisas, sob pena de nós sermos transformados em republiqueta de banana, exportadoras de banana nanica ali da América Central. Não existe mais. Existiu na década de 30, 40, 50. Nem hoje não tem mais. Nem na América Central. Não tem mais república de banana. Que a gente usa o termo, mas acabou. Não existe uma república que só exporte banana na América Central. Acabou. Né? Mas o Brasil correria o risco se aceitasse esse tipo de pressão. Então ele fez a primeira punição de 8 dos 11 ministros, né, suspendendo lá os vistos. Uma punição simples e branda. Agora, ele atacou o principal ministro. Né? É o ministro que é o relator do grande projeto, que é o projeto, digamos assim, que recompõe, que reposiciona a Suprema Corte do Brasil como a verdadeira guardiã da Constituição e da democracia, porque a Suprema Corte participou do golpe de 16. Ela tem responsabilidade e não pediu desculpa para a nação de ter derrubado a presidente. Participou. Ela podia ter impedido aquele golpe. A única mulher que foi eleita na história foi derrubada por um golpe misógino, fascista, que botou não vou nem adjetivar o que é esse Michel Temer, né? Então, eu acho que a corte não pede desculpa porque não se arrepende, né, professor? Não se arrependeu ainda. Bom, mas como diz Mao Zedong, né, a prática é o critério da verdade, ela está modificando o seu pensamento na vida prática. Ela deu uma volta por cima de forma magnífica, né? Sim. Então ela não vai pedir desculpa porque ela não se arrependeu daquele golpe. Mas ela está tendo um comportamento fenomenal, né? Temos que reconhecer isso. Parte da esquerda ainda tem dificuldade em reconhecer, torce o nariz para o Alexandre de Moraes. Não vou nem falar, não é só o PCO, não. Muita gente na esquerda não aplaude a atitude do Alexandre de Moraes. Eu não tenho dúvida, eu apoio 100%. Amanhã ou depois ele pode se voltar contra. Amanhã é outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã, não é isso? Vai ser outro dia. Hoje, né? Quem está dando um exemplo de democracia, olha, ele está cumprindo todas as regras, todos os prazos, direitos de defesa, nada está sendo deixado de lado, nenhum prazo, tudo está sendo cumprido. Ele podia ter sido preso aquele dia que descumpriu as medidas cautelares, né? O Alexandre de Moraes, ouvindo outros colegas da cor, não, calma, né? Está perto já da prisão definitiva, né? Então, agora a fúria veio só contra o Alexandre, né? O Alexandre não tem dinheiro aplicado nos Estados Unidos, não tem propriedade nenhuma nos Estados Unidos. Estão dizendo aí que o CPF dele, com esse sistema internacional aí, tudo interligado, não é? Ele passa a ter dificuldades. No Brasil não vai ser afetado, né? Mas como está tudo interligado, ele pode ter dificuldades aí, não vai entrar nos Estados Unidos,
mas pode ter problemas aí com cartões no exterior, por causa dessa questão do número dele, né, o CPF, essas coisas. Bom, vamos a ver aí, vamos ver como que o Supremo vai reagir, vamos ver como o governo brasileiro vai reagir, aí não é com a tarifa, vai reagir contra um ataque a um membro da Suprema Corte. Então são poderes separados, mas é o Brasil que está sendo atacado. Então o presidente Lula vai ter que se posicionar contra isso.